Pois é, torcedores palmeirenses. Infelizmente, né? Perdemos hoje. Mas, sinceramente, posso dizer que torcida corintiana, né? Claro que vai festejar, porque estão acostumados, né? Ganhar dessa maneira. Quando eu vi que o trio de arbitragem tinha o Wilton Pereira da Silva e no VAR o tal de Braulio, já deu para perceber que o esquema estava armado, né? Tava tudo parecendo com um esquema armado. Lá, você vê aquela, sinceramente, você vê aquele estádio do Corinthians, aquela turma toda vestida de preto pulando atrás. Cara, isso aí parece o fim do mundo, sinceramente, mas temos os nossos erros também, é claro, que nós vamos comentar aqui. Mas Leila, né? Por favor, né? Barros, essa turma. De novo, esse Wilton Pereira, toda vez que esse cara é escalado, se vocês fizerem, acho que o dia eu gostaria de fazer um levantamento. Quantas vezes nós conseguimos ganhar quando esse cara é escalado? Né? Um hábito fraquíssimo. Não sei, esse cara é o cara da FIFA. É para mostrar que o futebol brasileiro está pobre, né? Isso reflete na seleção brasileira, né? Que nunca viu um futebol tão pobre como é o futebol do Brasil atualmente. Como se fosse uma outra, várias coisas que vamos citar nesse jogo. Vamos lá, vamos fazer. Bem-vindo ao canal. É o canal com uma das melhores avaliações dos jogadores, né, que jogaram hoje pelo Palmeiras. Nós vamos dar avaliações no final, mas falando um pouco do jogo, o jogo começou. O Palmeiras começou bem, até se impondo nos primeiros 5 minutos, né? Pensei, tá jogando bem. Aí, achei que o Palmeiras também tá mal escalado. Vamos falar nesse assunto depois. Mas os primeiros 5 minutos. Aí depois foi um domínio total, né? Do Corinthians. Eles totalmente dominaram. Era para nós ter sofrido um gol, né? O pênalti foi extremamente duvidoso. Na minha opinião, não foi pênalti. Foi um choque, né? Pronto, o cara rasgou a meia, falou que sangrou, pronto. Eu achei que tá certo que eu sou palmeirense, tenho minha parcialidade, mas é no mínimo duvidoso. No lance, você percebe que ele toca na bola também. Eu achei que de raspão, pelo menos, o Gustavo Gomes tocou na bola. O cara chutou, errou o chute e o choque veio depois. Tudo bem, o corintiano vai achar que foi. É claro que é pênalti. Eu achei que não. Mas não digo que foi, mas foi no mínimo duvidoso. Mas não foi só isso. Vários lances durante a partida inteira. Até ali, né? Vou dizer até uma coisa. Até os 42 minutos, o Corinthians merecia fazer um gol. O Palmeiras não estava rendendo. Isso que eu acho que não sei porque que técnico hoje em dia. Eu sou do tempo, assisti muito do tempo do futebol, que era futebol muito bonito mesmo, que o Brasil tinha. E, cara, técnicos, o time não tá indo bem, tira, muda. Tava quase. Olha, para mim, o Palmeiras vai tomar um gol a qualquer hora aqui. O Everton fez várias intervenções, o Corinthians estava dominando e não tem, né? O time do Palmeiras não estava dando certo, né? Não estava dando lá o chega. Estavam jogando acuados, né? Contra o Corinthians dominando, né? Totalmente. Palmeiras mal escalado, aí vários lances que deveriam ter tomado cartão amarelo já no começo, o juiz se omitiu. Tudo. Se eram vários, teve escanteio a favor do Palmeiras que o juiz não deu, vários laterais, faltas invertidas. Foi realmente aquele jogo picando, né? Se era, claro, totalmente juiz fraco, né? Com o estádio totalmente contra. Qualquer lance duvidoso era dado a favor do Corinthians. Aí, nos últimos 5 minutos, né, do primeiro tempo, nós reagimos, perdemos um gol por falta de sorte, né? O DJI fez certinho, chutou, né, para chutar. O Maurício também, que bateu aquela bola. Não sei no que bateu, parece que bateu. Não sei no que bateu o jogador do Corinthians, porque eles não repetem, né? Eles não repetem, né, os lances desses. Aí eu
deu um ânimo, né? Porque pelo menos estava o time melhorou, né? Deu uma melhorada no final. Uma coisa, olha aqui, quem não notou isso, eu estou notando. Eu não ouvi isso ainda na mídia. Se alguém ouviu, me desculpe, mas eu não ouvi. E aqui vem da nossa. O Palmeiras quase todo o primeiro tempo do jogo não joga nada, cara. Por quê? Por que é isso? Eles esperam para começar a jogar ou produzir como foi hoje, nos últimos minutos do primeiro tempo e no segundo. Geralmente é um time de um tempo. O Palmeiras não tem um primeiro tempo. É para o time se guarecer, é uma coisa para ser estudado. O técnico está falando, vamos entrar com cautela para depois acelerar no segundo tempo. Não se dá para entender. O Palmeiras em quase todos os jogos, quer dizer, contra o Chelsea, vários dos jogos que nós tivemos aí, você pode ver todos. O Palmeiras não joga no primeiro tempo, né? Raramente, claro, tem as exceções. Mas se você colocar de 10 jogos, 8, 7, é assim. O Palmeiras não joga no primeiro tempo, sofre, às vezes até está perdendo, para depois tentar melhorar o ritmo para o segundo tempo. É uma coisa que tem que ser. Não dá para ser mantido dessa maneira. Tem o futebol a 90 minutos. Tem que jogar os dois tempos. O Corinthians podia estar com a vantagem. O fator, né, da justiça veio porque o Everton, que está devendo, né, tinha bastante crédito. Vou dizer uma coisa, eu gostava do Everton, ele tinha muito crédito, mas quando você falha da maneira que ele falhou no Mundial, você perde muito crédito. Mundial, gente. Aquela falha é horrível, né? Então hoje ele está começando a recuperar o crédito dele, né? Porque defendeu um pênalti, coisa que realmente ele não é muito a praia dele, né? Pegar o pênalti, pegou hoje, então parabéns para isso. Começa o segundo tempo e o Palmeiras domina. É aquele domínio também, né? O Palmeiras tem um domínio, mas são raras as chances de gol. O Palmeiras não tem aqueles. Eu, para falar a verdade, na minha opinião, o elenco titular do Corinthians não é pior que o do Palmeiras. Vocês vão falar, que Santa. Não é, cara. Se você vê realmente o elenco do Corinthians, com tudo que eles têm, eles não têm um elenco na reserva, né? Eles não têm. Quando eu digo o que vai a campo, né? O titular tá, olha, pau a pau. Tem jogadores ali que, por exemplo, lá, o Garro, Depay, vários. Yuri Alberto, não é grande coisa, mas também os nossos. Para falar a verdade, no Fraco Lopes não fica mais ou menos ali com o Yuri Alberto. E o Roque Júnior, né? Vamos chegar nas avaliações, teve um bom jogo, mas o Palmeiras começa a domina o jogo inteiro, aí que dá aquele medo, que eu falo, todo jogo que o Palmeiras domina assim dessa maneira, que é um domínio assim ilusório também, né? Que não é. Os caras não tem chances muito claras de gol, mas tem o domínio da bola, tá? Eu falei, é assim que o Corinthians vai lá e faz um gol. Eu estava quase falando isso e não deu outro. E o Palmeiras falha muito na defesa, né? Ultimamente falha muito na defesa. O lance do gol do Corinthians deixaram dar aquela falta, deixaram o lateral deles olhou sozinho, ninguém marcando lá. Como é que você deixa um negócio desse? Nós não tivemos uma chance dessa também. O Palmeiras também, para falar a verdade, não teve aquela mesma pegada que o Corinthians teve. Principalmente o Corinthians perdeu porque cansou. Mas estavam com muita mais vontade. O Palmeiras tem que entrar com mais vontade, principalmente lá no Allianz Parque. Tem que entrar e jogar o primeiro tempo, né? O Abel, para mim, pecou muito hoje. Pecou na escalação. Tem que exigir mais pegada. É um Palmeiras e Corinthians e Palmeiras em decisão, de mata-mata. Os caras entraram, desceram a botina, é verdade, desceram a botina. Era para ter sido o jogador do Corinthians expulso, que seria um dos grandes erros, né, que tiveram. E para mim também, o gol do Palmeiras, para mim, foi legal. Os caras tiveram lá que fazer manobras e mais manobras do jeito que eles traçaram aquela linha ali. Para mim, aquilo ali eles fizeram de um jeito, ficaram esperando lá no jeito que desse o impedimento, porque o impedimento ali se foi de uma unha. Para mim não foi. Para mim, sinceramente, que tal? O futebol tá ficando tão sem graça, tão ridículo. Já o nível já é ridículo. Aí quando o cara faz um gol bonito dessa maneira, o cara tá na mesma linha.
no mínimo na mesma linha. Para mim, ainda estava uma unha para frente. Quem estava na frente, uma unha à frente do jogador, era o cara do Corinthians. Não era impedimento, mas os caras estão matando o futebol, sinceramente, com esses lances. O cara tem que colocar lá um pé, o que seja, 20 centímetros, o que seja, e não é impedimento. Mas para mim, eu achei que ainda teve sacanagem, aquele Braulio nas linhas. O senhor Ranieri, né? Nem sei como é que é aquele nome, o cara quase matou todo mundo. Quando levou o amarelo, você vê como é que o jogador do Palmeiras tem que fazer isso também. Quando ele foi levar o amarelo, ele quase teve um ataque no campo, estava perseguindo o árbitro, estava quase como se fosse uma coisa assim. Ele já devia ter recebido o amarelo há 30 minutos atrás, esse cara. Quando ele recebeu, era para ser expulso, hein? Que depois que ele fez isso, ele fez aquela falta no Vitor Roque na entrada da área, que nem marcaram, né? Era quase um pênalti. Falta clara, que ele entrou com tudo, era para ter sido o segundo amarelo dele ali. E depois teve aquele outro lance também, que ele entrou fazendo faltas feias o jogo inteiro. Ele teve uns 3, 4 lances para amarelo, para o segundo amarelo. Ele teve que fazer 5 faltas para receber o amarelo, para receber um. De 5 faltas, esse cara bateu o jogo inteiro. Deixaram. Outros também, mas esse daí foi o mais que, né? Parecia mesmo que tava com. Parecia o. Tipo o carniceiro mesmo, como tinha aquele cara lá que jogava aquele lateral lá, como é que chamava? Fagner. Outros caras assim, bateu, tinha licença para bater em todo mundo, recebeu um amarelo que era para ter sido expulso. Outro lance que no fundo fomos prejudicados. É incrível, meu. Se você perceber e for repetir o jogo e ver os lances que foram invertidos, foram inúmeros. Por isso que eu digo hoje, o Palmeiras perdeu, mas não mereceu perder. O segundo tempo foi do Palmeiras. É sempre que esse timinho, o problema que eu tenho medo é no Aliança fazer isso de novo. Palmeiras vai, não é efetivo, perde gol. E quando o time deles ataca, é totalmente falho na defesa, toma um golzinho, eles vão tentar segurar. Dependendo do juiz, a Leila é uma banana nisso daí, sinceramente. Tem que chegar e falar, não, esse Wilton Pereira não queremos, não vai apitar. E não é só ele, não, tem vários. Esse Braulio é outro também que já está, olha, aqui na garganta do palmeirense. E outros aí, Daronco é o outro, que devia falar, não, de jeito nenhum, é capaz de chamar o Daronco pro próximo jogo. Quer apostar? Quanto vocês querem apostar que vão chamar o Daronco pro próximo jogo? É outro cara que, toda vez que apita contra o Palmeiras, apronta. Então, gente, tenho esperança? Sim, tenho, mas não pode bobear. E eu estou achando também que não vai ser fácil, não, dependendo. Se o Abel, para mim, é o melhor técnico do Palmeiras, mas está numa decadência, tá decaindo. Eu acho que, por exemplo, Facundo Torres, qual foi a desculpa para manter esse cara o jogo inteiro? Cara, já não estava jogando bem no primeiro tempo, no segundo tempo estava morto. Manter o cara. Quer dizer, o Abel também tem que dar uma, né, que tá com bastante crédito também, mas está começando também numa decadência na escalação, nas substituições foram erradas. Tá bom, vamos lá para a avaliação. Nós chamamos a bola de esmeralda. Nós não damos notas, damos pontos, né? Se o jogador mereceu vestir a camisa do Palmeiras, ele merece receber pelo menos 1 ponto. Se não mereceu vestir o nosso manto sagrado, ele não recebe menos que 1 ponto, tá? E vamos lá. E aqueles que quase que não fizeram quase nada ficam sem vestir a camisa. Tem os que vestem a camisa pela metade, são os que têm pelo menos acima de meio ponto, e aqueles que estão abaixo de meio ponto, quer dizer que não mereceram vestir a nossa camisa. Vamos começar com o Everton. O Everton jogou bem hoje. O Everton não teve culpa no gol dos caras, jogou muito bem, defendeu um pênalti, né? Quer dizer, estava com o crédito já bem arranhado, né? Porque vinha falhando bastante em jogos do Corinthians, né? Em clássicos, falhou várias vezes e falhou no Mundial.
Então ele estava também vindo numa decadência, o Everton, ultimamente. Quando estamos falando de hoje, né, torcedor palmeirense, quando estamos falando de hoje, do jogo de hoje e dos últimos tempos. O Everton é ídolo? Tem. Não estamos discutindo isso, estamos discutindo porque também não, senão o cara fica eternamente no time também. Mas estava vindo uma decadência, mas hoje não. Hoje ele foi um dos melhores, mereceu vestir na sua camisa, ele recebeu 1.3, quer dizer, acima de 1 ponto a nota dele, os nossos pontos é pela participação do jogador. Parece baixo, certo? Porque, lembre-se, com 1 ponto já diz que você merece vestir na sua camisa. Então ele mereceu vestir ainda acima da média. Diaye não foi bem hoje, o Diaye. Não foi bem. O Diaye é aquele jogador que faz uma intervenção assim maluca, uma jogada linda, depois vai lá e entrega. Ou erra passe, ou deixa, por exemplo, desmarcado o jogador. Quer dizer, hoje não mereceu vestir nossa camisa. Ele só recebeu .30, ponto 30. Nem meio ponto ele recebeu. O Gustavo Gomes, se fosse pelo que foi feito, né, sem a loucura da arbitragem, ele não merecia vestir a camisa. Mas eu vou dar um ponto para ele porque não achei que foi pênalti e achei que ele deu assistência do gol. O juiz não deixou. O juiz fez com que ele fosse um dos piores do Palmeiras, mas na minha opinião, injustiça, então eu vou dar um ponto para ele, mereceu vestir a camisa, que para mim não foi pênalti e para mim o gol do Palmeiras foi legítimo e foi uma linda assistência dele. Então ele tem 1 ponto, mereceu vestir a camisa. O Fux foi o melhor em campo, gente. Estamos com má sorte também. O cara se machucou e pelo jeito, espero que não, mas pelo jeito acho que vai ficar de molho por um tempo. Foi o melhor do jogo. A nossa zaga totalmente se desmanchou com a saída dele. Piquerez, então ele recebeu 2 pontos. O Piquerez recebeu 1,5 ponto. Para mim foi o segundo melhor em campo. Uma partida linda do Piquerez. E o Piquerez esse está subindo de produção a cada jogo. Muito boa. O Aníbal não esteve tão bem, principalmente no primeiro tempo, perdidão, né? Não sabia quem marcar. Não comprometeu, mas não mereceu. Vestiu a camisa pela metade, recebeu meio ponto. O Evangelista foi bem. Geralmente não tem ido bem, mas hoje ele foi muito bem. Teve uma hora que ele fez um gol, então tá numa crescente também. Então o Evangelista foi bem, recebeu 1,40 hoje. Então mereceu vestir nossa camisa. Facundo, não gosto, cara, desse jogador. Fez um golaço da outra vez, mas foi só isso. Entende? Uma hora você ficar esperando. Se fosse todo jogo, tudo bem. Que nem o Maurício. Às vezes o Maurício, jogo sim, jogo não, faz gol. Mas o Facundo, não entendo a escalação dele. Se alguém entende, coloca aí. Me diz por que colocam o Facundo. Por que mantiveram o Facundo o tempo inteiro? E para mim, eu tô achando que esse jogador, eu tô achando que foi, sei lá, o Palmeiras, sei lá, se vai conseguir recuperar o que investiu nesse cara. Para mim, merecia ter saído já no primeiro tempo e não saiu o jogo inteiro. Então, para mim, esse daí não vai receber 0.3. Eu tô falando em inglês. 0.3. 0.3. Desculpa, porque o canal chamado Palmeiras Abroad, eu moro fora do Brasil por um tempo, às vezes mistura um pouco o português. Então, mas é que tá, eu moro fora do Brasil por 30 anos e não tenho sotaque, o sotaque brasileiro não é o mesmo. Deixa eu ver, estamos falando do Facundo. Para mim, não mereceu vestir a camisa. Então, 0.3 para ele. O Maurício, para mim, também dividiu com o Piquerez como segundo melhor da partida. Fez um golaço, que para mim foi legal. Então, ele recebeu 1.5 para o Maurício. Gosto muito dele, tá? Também numa crescente. O Ramon Souza, sei lá, para mim ainda não convenceu para ser titular. Teve alguém que estava escutando, o cara gostou. Eu, para mim, mais ou menos. Tá? Hoje vai receber meio ponto, vestiu a camisa ali pela metade, na barriga. Tem que melhorar muito. Também, sei lá, as contratações do Palmeiras é um problema.
Espero que eu esteja errado. É pouco tempo. Mas também, cara, esse negócio de pouco tempo, quando o cara joga, meu, quando ele chega, ele já começa, né? É um clássico, eu esperava mais dele. Então, vou esperar para ver. O Vitor Roque jogou muito bem, foi um guerreiro, né? Ele causou vários lances importantes. Falta o gol, né? Falta o cacuete do gol. Mas eu dou um ponto para ele hoje pela luta, pela participações positiva que ele teve na partida. Vamos às substituições, né? O Mikael entrou meio perdidão hoje, hein, Mikael? Entrou perdidão. Então, o Vitor Roque mereceu vestir a camisa, o Ramon Souza, camisa pela metade, ali na barriga. O Mikael, para mim, também não mereceu vestir a camisa, ficou com a camisa ali no umbigo, ali pela metade. O Flaco Lopes também. Todos eles também entraram com muito pouco tempo, né? O time do Corinthians estava cansado, Abel. Você foi substituir aos 37, 36 minutos do segundo tempo. Sometimes, algumas vezes, né, o senhor Abel, você está ficando muito teimoso, cara. Tem que dar um pouco. Os teus companheiros ali também, vocês entendem de futebol e muito, mais do que eu, entende? Não estou falando que eu entendo mais que você, mas, cara, não é perfeito, né? Você tem coisas que todo mundo, todo palmeirense viu que o Palmeiras merecia pelo menos uma troca, o Facundo, por exemplo, e eu achei que as trocas foram erradas, né? Eu acho que o Vitor Roque deveria ter ficado em campo, não deveria ter saído, né? Quem deveria ter saído para mim era o Facundo, que foi para mim um dos piores jogadores. Alan também teve. O Alan estava indo muito bem, mas desde o Mundial não tem tido muita chance, né? Teve que 10, 15 minutos, mas pouca coisa também produziu. Só os que entraram ficaram só pelo fato de ter pouco tempo, ficaram com a camisa ali na metade da barriga, não mereceram por vestir a camisa por inteiro. Ficou difícil? Ficou. Não vou dizer que vai ser fácil, porque o Palmeiras não tem aquele ataque que convence, né? E quando precisa fazer gol, é aquele domínio ilusório, né? Então, eu acho que também essa escalação com o Facundo Torres, eu não gosto mesmo. Tá certo que falam do elenco do Palmeiras, temos falta principalmente de ataque, atacantes que saibam abrir a defesa, né? Dribladores, tipo do esqueci Estevan, tô esquecendo o nome dele já, que foi do Estevan, tá faltando esse tipo de jogador. Então eu ainda acredito, vou torcer, vai ser fácil? Eu acho que não. Eu acho que seria uma surpresa. Pode acontecer, o Palmeiras dá uma goleada lá. Eu acho não tão provável, mas acho que eu acho que vai ser aquele tipo de jogo que os caras vão segurar, vão dar paulada. E se o Palmeiras não for fazer que nem eles fizeram hoje, que pegaram a arbitragem que realmente eles precisavam para eles, foi a melhor arbitragem para eles que ele podia ter. A única diferença é se eles trocassem o Wilton Pereira pelo Daronco. Mas o Braulio no vídeo, se não ficarem espertos, eu não quero roubalheira para o nosso lado, eu não gosto de ganhar título roubado, não faz parte da torcida palmeirense fazer isso, muito poucos, que nem os caras que ficam brigando, pulando, quando sabe que o time deles foi ajudado. Eu prefiro perder do que ganhar roubado. Então, mas se o Palmeiras não ficar esperto para ter uma arbitragem que não vai, pelo menos, nos prejudicar, né? Eu acho que ficaria ainda mais difícil, que eles vão fazer de tudo. Eles vão dar paulada, eles vão tentar fazer cera. E sabe como é que é? Quando o Palmeiras joga aquele joguinho contra o Corinthians, que fica lá e não produz nada, eles vêm no contra-ataque e fazem gol. Infelizmente tem sido assim, porque a defesa do Palmeiras é uma defesa falha, para falar a verdade, e sem o Fux, que foi o melhor. Hoje o Fux que estava garantindo lá, o Fux salvou vários cruzamentos e outras jogadas, se vocês vários ataques perigosíssimos, até gols que poderiam ser feitos pelo Corinthians em contra-ataque e outros
principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo contra-ataque. Não vai jogar, vai ser uma zaga que vai entrar desarrumada, então será um jogo difícil e, para falar a verdade, faltou a nota do Abel. Abel, hoje, a sua nota é 0. Desculpa. Quer dizer, não é nota, né? É pontos. Ponto 0, Abel. Você escalou mal, você deixou o time jogar mal quase todo o primeiro tempo, o que tem vem acontecendo bastante. Você não substituiu, vendo que o time do Corinthians estava cansadíssimo, podia aproveitar. Você tem pelo menos outras alternativas. E sei lá, né, contra o Corinthians, você tem deixado o Palmeiras entrar. Eles têm entrado em campo contra a gente com a faca na ponta da língua. E nós entramos com eles com outro jogo e tal. Então, Abel, hoje, sinceramente, cara, eu achei. Você vai reclamar da arbitragem, tá certo. Mas seu time também, você tem que olhar para si mesmo e fazer uma revisão da sua escalação, como o time tem jogado. E tem que achar uma alternativa aí para aqui, porque o ataque do Palmeiras está pífio. Pífio. São muito poucas chances criadas. Quando as chances são criadas, muitas delas desperdiçadas. Vamos torcer, vou estar aqui de volta na próxima semana com uma surpresa para o canal. Enquanto isso, mando um abraço a todos e uma feliz semana para todos.